Pequei, Senhor, mas não porque pecado, da vossa clemência estendida. Quanto mais tem dilinguido, vos tem mais a perdoar. Eu sou, Senhor, a ovelha desgarrada. Não queirais, pastor divino, perder na vossa ovelha a vossa glória. Assim abrimos mais um programa aqui em Memória e Cultura em Foco. O ser humano, por natureza, às vezes, tem, de certa forma, uma inquietação que é marcada entre o sagrado e o profano. E a profanação é uma marca registrada dos medos que, às vezes, a religiosidade traz, até mesmo como base do berço, por onde se tem a forma ou a formação do que é seguir uma fé, seja ela cristã ou não. O que importa é a busca por algo que é superior. Mas o que é superior? Essa crença, de certa forma, e aí entra a efemeridade da vida, prendemos-nos numa coisa divina maior, que chamamos Deus. E na expressão de Deus, ou na visão de Deus, é que buscamos a cultura e trazemos esse mesmo Deus para o foco da nossa discussão. O programa de hoje, Memória e Cultura em Focos, traz exatamente um autor que tem, como outras tantas linhas de observação e de pesquisa, a inquietação de olhar por dentro e por fora. O que é essa coisa da crença, do divino, do sagrado e, por que não dizer, do profano? No programa de hoje, Memória e Cultura em Foco, queremos apresentar para você, espectador, um autor de sensibilidade gigantesca que também sabe brincar com as palavras e reina. Ele passeia por temas assim como a religião, a fé, e o que se acredita e o que se não acredita. Uma descrição do fazer religioso. E ele se desprende de uma forma tão gostosa que você, espectador, não vai ficar de fora. Você não pode, de certa forma, sair de cena, como diz o nosso João Cabral de Melo Neto. Estamos com um dos nossos grandes amigos e parceiro, membro da academia, e é com ele que vamos bater um papo agora, que você, espectador, vai conhecê-lo a partir das obras fantásticas que esse moço tem para mostrar. Hoje, no nosso programa, entrevistaremos o escritor Dídimo Heleno. Dídimo Heleno, nessa coleção de profissões que você tem, advogado, radialista, crítico, ou seja, é interessante observar que o menino Dídimo Heleno é um inquieto. Diz para esse programa, Memória e Cultura em Foco, já que vamos mexer com a sua memória, como é que se deu o autor, o escritor Dídimo Heleno? Josafá, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui nesse programa maravilhoso, que está aí sendo visto por todos aí no YouTube, né? Olha, Josafá, eu tive o privilégio de nascer numa cidade, Dianópolis, aqui no estado de Tocantins, divisa com a Bahia, sudeste de Tocantins, que é uma cidade em que a literatura sempre teve um lugar de destaque, sempre teve. E quando eu nasci, em 1970 ainda, né, na década de 70, eu sou exatamente de 1970, então a minha infância, ela se passou, não existia televisão, o que eu acho um privilégio, ter tido uma infância sem televisão, diante dessa possibilidade de você ter contato mais direto com a literatura. Então as pessoas liam muito e ouviam rádio. E não por acaso eu me tornei um escritor e um radialista, porque ouvia-se muito rádio. E meus pais eram leitores vorazes.
vorazes. Meu pai já falecido, minha mãe ainda é viva, e todos nós aprendemos. Eu acho realmente que o adágio popular de que um exemplo vale mais do que 1000 palavras, isso é verdade. Porque eu cansei de ver, de assistir, todos os dias meu pai lendo. Era uma leitura diária que eles faziam. À noite, ninguém ficava em frente à TV. Então, e isso não era só na minha família, na minha casa. Isso era comum na cidade inteira, em toda a nossa família, e os amigos, sempre foi assim. Tanto que Dianópolis tem muitos escritores, se você olhar em proporção, é uma cidade pequena, de menos de 30 mil habitantes, e tem muitos escritores, inclusive conhecidos nacionalmente. Sim. Então, Dianópolis é uma cidade que tem isso. E eu, como estava ali naquele meio, nós tínhamos uma biblioteca, é algo assim que você quase não vê falar hoje, é tão raro, né? Dianópolis tinha uma biblioteca municipal, onde você poderia ir pegar os livros. O Colégio João da Abreu tinha uma biblioteca muito, muito boa. Então, que nos proporcionava esse contato com o livro. E literatura é um hábito. Você começa a ler, você adquire esse hábito, você não perde mais. Eu, por exemplo, até hoje, eu não consigo ficar sem ler um livro. É um hábito mesmo. Eu não gosto de falar que é vício, porque vício tem uma conotação mais pejorativa. Né? É um hábito que é uma coisa boa. Né? Então, eu gosto de ler e eu leio diariamente. E aprendi a gostar de escrever. Porque eu sempre digo, Josa, e que nós sabemos, você que é da academia também, que nem todo leitor vai ser um escritor. Mas todo escritor necessariamente tem que ser um leitor. Não dá para você escrever sem ler. Sim. Porque é através dos conhecimentos, parte o conhecimento dos livros, de tudo. Porque a gente, na verdade, acaba sendo um grande repetidor também. É difícil você criar algo novo, genuíno, né? E é o que a gente tenta fazer todos os dias, mas é muito difícil. Mas o que a gente faz é exatamente isso. E foi exatamente daí que surgiu esse de um escritor. Pois é, eu acho que essa influência é, sem dúvida, importantíssima. Hoje se lê muito também. Hoje se lê muito, mas se lê de outra forma. Sim. Porque hoje nós temos a chamada internet. A internet, com as redes sociais, principalmente, as pessoas aprenderam a ler. As pessoas hoje, quando eu digo as pessoas, eu estou falando dos jovens, né? Sim. Os jovens mesmo, eles leem, mas é uma leitura rápida, ninguém tem tempo mais, ninguém tem tempo, não, tempo tem. Ninguém tem paciência para pegar um livro, começar a lê-lo do início ao fim. As pessoas querem ler Twitter, querem ler notícias rápidas. Hoje, por exemplo, as pessoas leem mais a manchete da notícia. É tanta informação. Então as pessoas hoje elas estão ficando muito informadas e mal formadas. Porque elas acabam tendo uma profusão de informação, porque a internet disponibiliza isso. Hoje a gente chega ao final do dia, você está cansado de tanta coisa. Porque hoje, diferentemente da minha época ou da nossa época, em que o jornal chegava no dia seguinte, para você saber o que aconteceu. No meu caso em Dianópolis, o jornal chegava com uma semana de atraso. Então você tinha que ficar lendo o rádio e tudo era novidade. Hoje a coisa acabou de acontecer, você já fica sabendo. Sim. Até porque todos nós somos um freelancer em potencial. Porque você tem na mão um celular, uma câmera, um som, faz vídeo, tudo que você quiser. Você está aqui sentado, um avião está caindo, você vai filmar e isso você vende para a TV e aquilo está ali no mesmo momento que aconteceu. Então são muitas informações, o mundo mudou, obviamente, e mudou, eu acho que muita coisa boa aconteceu. Né? Mas nesse mundo da literatura, eu não vejo mais as pessoas lendo muitos livros, não. As pessoas gostam mais hoje de vídeo. Entendeu? Gostam mais de ver do que de ler. Até por conta dessa novidade que é a internet, as redes sociais. As pessoas gostam mais da imagem, talvez. E muito pouco hoje dessa... Porque o livro as pessoas esquecem que também é imagem. Só que é você que cria essa imagem, a partir do que você lê. Sim. Ou seja, essa busca na mente, essa viagem que o autor convida o leitor a fazer, que é uma viagem, é única, porque eu posso ler uma obra e você lê a mesma e as viagens são diferentes. E eu, por exemplo, gosto de fazer uma experiência, de vez em quando eu pergunto para alguma pessoa que tem mais intimidade, assim, quando ela lê um livro meu, como que ela imaginou o personagem? Apesar de você ter descrito o personagem, muitas vezes você vai descrever as características físicas dele, a pessoa que leu, ela tem outra visão. É engraçado quando você pergunta isso. Porque você imaginou, quando você escreveu, aquele ser físico, e quem leu, muitas vezes, imaginou ele completamente diferente. Exatamente. Essa é a grande riqueza da literatura. Fazer leituras. Ainda nessa linha do raciocínio a respeito da memória e da cultura em foco, com um tema específico voltado para a fé,
Vou direcionar ao nosso entrevistado, a esse escritor Dídimo Heleno, uma pergunta que, durante a leitura das obras, eu tenho certeza que você, leitor, terá a mesma sensação, porque é um passeio na história do Antigo Testamento. É você conhecer o Noé no seu quintal de casa, você vê Noé preparar a arca, você vê o trabalho de Noé e de outras tantas figuras do Velho Testamento que o Dídimo traz para a literatura dele, traz para a obra, e de uma forma muito prática, muito bem estruturada, muito bem explicada, que chamou a atenção. Quando ele escreve entre as obras, que ele fala sobre livros sangrentos. Essa obra é uma provocação. Além, claro, de outras tantas que vamos mostrar ainda nesse programa, para que você, espectador, tenha a oportunidade de buscar as obras de Dídimo Heleno. Você que também gosta de mexer aí com essas inquietações, ou você gosta de estar inquieto em relação ao que é fé, ao que é Deus, ao que é sagrado, ao que é profano, o nosso tema de hoje é realmente para provocar mesmo. E durante a leitura de livros sangrentos, eu preciso formalizar uma pergunta para o nosso entrevistado, que é a seguinte. Dídimo Heleno, entre aspas, desde cedo aprendi a ter medo de Deus. Sua imagem figurada, que habitava minha cabeça de criança, era de um velho carrancudo e barbudo, de cabelos branquinhos, como os da minha avó Roxana. A qualquer evidência de insubordinação, sua mão pesada estendia sobre nós. Cansei de ouvir a advertência. Cuidado, menino, senão Deus castiga. E tenho certeza que muitas gerações ouviram e ouvirão essas frases horríveis, ditas pelos nossos pais, que também as ouviram dos seus. Com essa leitura desse fragmento de livros sangrentos, eu pergunto, Dídimo Heleno, com essa leitura desse fragmento de livros sangrentos, o que é que o levou a buscar de forma tão interessante? Porque observe a obra Livros Sangrentos e depois Retiro do Mata Dentro, que você volta para a temática, que você coloca em xeque o que se pensa, o que se vê, o que se lê, e todo esse roteiro que eu vi como, na verdade, como se fosse roteiros de uma observação muito interessante do lado da crença desse ser superior. Como é que se deu isso? Olha, Josafá, Deus, como eu disse aí, esse fragmento que você leu, Deus é uma figura que sempre me causou muito medo. Esse Deus, pelo menos, que a gente conhece quando criança. Então a gente aprende a ter medo e não a ter uma reverência. A reverência vem mais do medo. Por quê? Deus, para a minha infância, pelo menos, era um Deus mais temido do que amado. Porque ele castigava. E se você não fizesse aquilo que tinha que fazer, Deus vai castigar. É isso que os nossos pais falavam, os avós falavam, e todo mundo era criado nessa base. Quer dizer, Deus era uma figura punitiva, né? Deus era um sujeito que estava com um martelo na mão para te punir a qualquer momento. Então, e eu ficava, às vezes, querendo ter uma certa amizade com Deus, né? Na minha intimidade. Eu queria um Deus bondoso. E é por isso que, quando eu tive a curiosidade de começar a ler a Bíblia, e isso me levou exatamente por essa... Eu quero conhecer de perto isso. E onde eu vou conhecer? Na Bíblia. É por isso que a figura de Jesus ela é mais palatável do ponto de vista humano, porque Jesus, ele era um homem, depois Cristo, que ressuscita, etc., Filho de Deus, mas Jesus é uma figura amorosa, é uma figura que fala de amor, de perdão, de misericórdia. Quando você vê esse Deus no Antigo Testamento, ele é um Deus cruel, é um Deus ciumento, é um Deus vingativo, é um Deus guerreiro, é um Deus de tribal. Então esse é um Deus que causa
com medo, e você vê uma diferença muito grande entre o pai e o filho, né? E depois vem a figura de Jesus, tão diferente daquele pai rigoroso, que é Deus, né? Mas uma figura fascinante. E Deus, exatamente por isso, esse Deus do Antigo Testamento, ele sempre me fascinou. Daí eu fiz isso em Retiro do Mata Dentro, ele é o personagem, ele é o protagonista, Sim, que vem tirar férias em Retiro do Mata Dentro, porque ele está de saco cheio da humanidade. A humanidade pede para Deus. Imagina, se você fosse Deus por um dia. Para ser Deus deve ser um negócio dificílimo. Imagina todo mundo pedindo isso, pedindo aquilo, perdão. E em todos os momentos você fala Deus, Deus. Você abre a rede social e só se fala em Deus. Até no momento do sexo, as mulheres gritam pelo amor de Deus, Deus. Quer dizer, Deus está em tudo. E como ele é onisciente, onipresente e onipotente, ele deve ver tudo, ouve tudo. Eu imagino que Deus deve ser estressadíssimo. E tá certo que ele é essa figura desse jeito. E ele vem me retirar de Mata Dentro, tirar férias, porque ele não aguenta mais. Em Livro Sangrento, na verdade, é uma visão crítica da Bíblia, e eu peguei ipsis litteris o que está na Bíblia. Por quê? Porque eu notei, eu sou de uma família cristã, né, católica cristã, em sua grande maioria, e católico, de certa forma, não gosta muito de ler a Bíblia. O católico deixa sempre a Bíblia aberta em casa no Salmo 91. Fica aberto ali, com a crucifixo em cima, e pronto, aquilo já está protegido e acabou. Ninguém gosta muito de ler. Quando eu escrevi esse livro, eu lembro que meu pai, muito religioso que era, ele leu e falou, não, meu filho, onde é que você tirou isso? Que loucura é essa? Eu falei, da Bíblia, está lá. Ainda cito o capítulo, versículos, da Bíblia, ipsis litteris. Essas coisas estão na Bíblia. Sim. Só que o religioso, pelo menos o católico, o leigo, ele não lê muito. E quando lê, não há supervisão de um padre, como os evangélicos. Os cristãos evangélicos leem mais a Bíblia. É como se fosse um adestramento. É um adestramento. Lê, mas lê, como o pastor está dizendo, o padre está dizendo, é assim que interpreta. E as pessoas não costumam ler como se lê um livro, que é uma literatura. São livros para serem lidos. Sim. E eu leio dessa forma. E aí, tanto que se cria essa figura do católico não praticante, né? Só existe um catolicismo, que a melhor coisa é você ser um católico, porque você pode ser não praticante. Sim. E eu digo assim, as pessoas, depois que eu escrevi esse livro, Josafá, eu fiquei com a pecha de ateu, né? Sim. Para você ateu, as pessoas confundem uma Na coisa família, com a outra. inclusive. Não, na família, inclusive. Tem pessoas que viraram a cara para mim. Porque eu falei, esse cara é doido, como é que ele está fazendo isso da Bíblia? Quer dizer, as pessoas... E eu falo assim, eu falo bem jeito, olha, eu sou um ateu não praticante também. Sou um ateu não praticante, porque eu gosto dessas figuras religiosas. Por exemplo, é difícil um cara ser chamado de ateu. Por exemplo, eu acho Jesus Cristo uma figura maravilhosa. Elias, Isaías, os profetas, eu sou, assim, fascinado por eles. Inclusive tem um momento na obra que você fala que esse medo que você tem de Deus e que você tem uma certa aproximação com Jesus, aí você diz assim, poderia ter sido melhor. Você poderia ter se relacionado com Jesus de forma melhor. E outra coisa, para quem tem juízo, como dizia Pascal, né, o filósofo Pascal, ele falou assim, é melhor você acreditar em Deus. Porque se você não acreditar e ele existir, você está ferrado. Agora, se você acreditar e ele não existir, não vai fazer diferença. Então você acredite, porque se ele existir e você vier com esse negócio todo, então eu tenho um certo medo de Deus, sabe? Eu falo, mas com medo. Porque na verdade, eu falo o seguinte, eu sou o único ateu que é devoto de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, porque minha avó, por causa da minha avó, essas tradições são maravilhosas. Minha avó me levava para a igreja. Eu ia à igreja com a minha avó com frequência. E eu era daqueles os meninos que liam ali. Domingo, sim. Aquele negócio. A leitura, as leituras. E esse mundo da religião, eu não sou religioso, eu não frequento hoje igrejas, não sou de frequentar, mas leio a Bíblia com assiduidade, porque gosto da literatura bíblica, gosto de escrever, um tema que eu adoro, eu leio muito sobre religião, mas eu, por exemplo, não gosto daquele ativismo, quando me falam de ateu, eu falo assim, olha, eu não tenho a mínima vocação para ser ateu, e nem para ser uma figura religiosa. Na verdade, eu estou mais para um apateísta, eu sou apático com essas coisas. Porque eu não tenho muita vocação, que é o seguinte, porque quando eu leio, por exemplo, aquele escritor inglês, o Richard Dawkins, que eu leio muito, ele é um ateu ativista. Eu não gosto de ateus ativistas, porque me parece que o ateu ativista ele se transforma naquilo que ele combate. Sim. Ele acaba sendo uma espécie de seita da não-fé. Aí vira a mesma coisa. Como se vira fosse, um fanatismo. como se fosse uma doutrinação por parte dele. Sim. Vira um fanatismo com um viés trocado, né? Porque na verdade você acaba fazendo aquilo que você combate. Então eu não faço isso para dizer, porque tem muita gente que gosta, né, de falar que acha que ser ateu é chique, né? Na verdade é uma bobagem, né? Eu acho que é uma grande bobagem. Até porque eu acho que as religiões
tem coisas maravilhosas, tem tudo. Tudo pode ser desvirtuado, né? E como o ateu fanático é insuportável, o religioso fanático também é insuportável. Então, essa figura de Deus, essa figura que mete medo, é porque quando você lê a Bíblia e quando você pega aquele Deus, você não entende como pode, né? Um Deus que às vezes parece tão humano, né? Porque, na verdade, como dizem, é um Deus antropomórfico, né? Um Deus que tem características humanas mesmo. Porque provavelmente ele foi criado por um humano. Porque se fosse criado por um cavalo, ele teria forma de cavalo. Né? Com certeza. Obviamente. Digo, tem um momento na obra, e depois eu vou apresentar essa obra para o espectador, que chamou a atenção. Quando você criou o Retiro do Mato Adentro, você coloca na obra que é uma cidade, ou seja, um espaço. Eu acho muito interessante a forma como você descreve esse espaço que é a tampa de um vulcão, ou seja, assim como o Manuel Bandeira criou Passárgada, vamos embora para Passárgada, lá eu sou amigo do rei, lá eu tenho a mulher que eu quero, na cama que escolherei. O Retiro de Mato Adentro é exatamente a Passárgada do Dídimo. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre... Eu acho, guardadas as devidas proporções, obviamente, não estou aqui me comparando nem a Manuel Bandeira, mas eu acho que Retiro do Mato Adentro está mais... Até porque você faz menção a um outro autor, a Gabriel Garcia Marques, porque exatamente. é um autor que eu acho que Retiro do Mato Adentro seria mais a minha Macondo, de 100 anos de solidão, que é o livro de Gabriel Garcia Marques, onde ele cria esse local também chamado Macondo. Claro, guardadas todas as devidas proporções, porque eu não estou me comparando nunca a esses monstros da literatura. Apenas dizendo que, como eu sou um leitor assíduo e fã número 1 de Gabriel Garcia Marques, é natural que eu criei essa coisa mais ou menos tentando imitar um pouco o realismo mágico dele. Então Deus chega para aquela cidade que fica no topo de um vulcão, é um vilarejo, esquecido do mundo, que era um lugar ideal para Deus tirar férias. Porque Deus realmente, você não imagina que Deus fosse para uma metrópole. Ele queria descansar. Só que ele estava enganado, porque quando ele chega em Retiro do Mato Adentro, ele vê que ele não vai ter descanso nenhum. Porque as pessoas ficam... Primeiro que as pessoas descobrem que ele é Deus. Porque ele chega com aquele chapelão em cima de um burro, com aquela cara de Michelangelo na Capela Sistina, aquele Deus pintado, que é aquele Deus que nós todos temos a imagem dele, né? Sim. Deus é cabelão, daquela cabeleirona, né? Sim. E ele com aquela voz de Deus, imagina a voz de Deus, a voz de trovão, oi, quando ele fala com você, é aquela coisa forte, e ele vai ficar hospedado na casa de um pastor Joventino Alameda, e chama Joventino Alameda em homenagem às Alamedas de Palmas, né? Eu coloquei, Joventino Alameda era um pastor fiel e tal, e Deus vai se hospedar lá. Só que Deus já estava tão acostumado a tudo que ele pensa que acontece, que ele começa a fazer milagres sem querer. E aí o Joventino descobre que ele é Deus. E quando descobre, acabou o sossego dele também. Aí ele tem que fazer uma espécie de um test drive do juízo final ali. Tem que ouvir todo mundo, né? Muito bom. Então, Dídimo, essa conversa, esse papo, esse diálogo, essa mostra do que o Dídimo esteve a produzir, está produzindo. Aliás, eu sei que tem mais uma super obra que está no forno. É uma obra, eu falo super porque será uma obra volumosa, uma obra extremamente caprichosa que vem aí, que é o próximo lançamento. Esse filho que ele vai lançar não vai demorar muito, eu acredito, porque já está aí, como disse, já está no forno. Mas você, espectador, eu acredito que você está agora inquieto, onde quer que esteja nos observar, depois dessa conversa gostosa, depois desse bate-papo, depois dessa explanação tão cadenciada que esse grande escritor Dídimo Heleno faz a partir dessa visão dos estudos, dessa análise que ele faz, não de forma superficial, aliás, de forma muito intensa. Observe que ele faz a leitura lá do Velho Testamento e depois ele traz o Retiro do Mato Adentro, que é uma obra que você não pode ficar sem ler. Porque é, de certa forma, uma produção de algo que vai além do que a normalidade, a mesmice tem apresentado. Esse programa ele tem essa pegada, tem essa proposta de trazer inovação. O que está acontecendo nos bastidores? É óbvio que sempre estaremos ligados na memória e na cultura, exatamente nesse foco que você nos vê. E é assim que quero apresentar aqui para encerrar esse programa. Depois falaremos com o Dídimo para ele dar o recado final,
mas observe as obras. Apresentamos primeiro Livros Sangrentos. Retiro do Mato Adentro, que ele deu até uma palhazinha aqui, que obviamente você precisa rever e observar o que é que ele disse a respeito do livro, para que, assim como eu, você sinta a necessidade e o grande prazer de degustar com os olhos e lamber com a memória o que é realmente Retiro do Mato Adentro. O Dídimo ainda produziu Os Impostores, que com certeza também é uma provocação. E não, aqui para não fechar, crônicas, artigos e crônicas, que também, claro, é uma das linhas de produção desse tocantinense, aqui da região de Dianópolis. E claro, vamos passar para o Dídimo, para que ele dê o seu recado final, e assim teremos a concretização de mais um programa em Memória e Cultura em Foco. Como você tinha falado dessa obra que está no forno, né? Chama, na verdade, Manual de Como Não Viver. É o título que eu dei. Na verdade, eu fiz uma espécie de memória, diário e livro autobiográfico. Eu tive a ideia de escrever todos os dias durante um ano. 365 dias, eu escrevi exatamente todos os dias sobre tudo que acontecia no meu cotidiano e me reportei ao passado desde que eu nasci. E esse é um livro que eu escrevi para os meus dois filhos, Eduardo e Ricardo, porque eu acho interessante. Eu falei, o que eu vou deixar para meus filhos? É normal que o pai pense em deixar bens materiais. Eu acho que um livro é um presente eterno, que não acaba. Porque, na verdade, ainda mais um livro de memórias, e que você está dizendo porque o filho te conhece a partir do momento que ele nasce. Só que quando você tem um filho, você já teve uma vida antes disso. E eu conto tudo para os meus filhos nesse livro. É um livro, como você disse, é um calhamaço, ele tem quase 1000 páginas, e é um livro que eu escrevi todos os dias durante 365 dias. E eu conto tudo da minha vida, inclusive o que é bom e o que é ruim também. Até parece que os amigos transitam nessa obra. Os amigos transitam, inclusive esse que me fala aqui, né, que é o Josafá Miranda, que está lá também. E muitos outros amigos, porque que eu convido. Mas eu deixei o nome só daqueles que eu falo bem. Até porque, como advogado, eu fico sabendo que isso não daria muito certo. Então, eu tirei o nome daqueles que eu falo mal, mas eu deixo só o fato. E dos que eu falo bem, eu cito o nome, como é o seu caso. Pode ficar tranquilo que eu citei o seu nome. E se eu citei é porque eu falo bem. Né? Então essa é a obra. E eu vou esperar que... eu não sei quando eu vou publicar. Eu quero que meus filhos leiam primeiro, porque eles só vão ler quando tiver 18 anos. Um tem 15, outro tem 14 anos de idade. Quando eles completarem 18, que eles vão ler esse livro pela primeira vez. Ele já está pronto. Mas depois que eles lerem, eles é que vão decidir se eu publico ou não. Porque é um livro muito íntimo, né? É um livro que muito familiar, muito da minha vida mesmo. Sim. Talvez, se eles disserem... Eu tenho um amigo meu que diz, o Marcelo, ele disse para mim que, na verdade, depois que você fica velho, você perde a vergonha. Então deixa para você lançar esse livro quando você estiver mais velho. Porque aí você, eu vou lá, tô nem aí, eu vou lançar. Né? Sim. Então provavelmente vai ser isso. Mas, Joás, é o seguinte, eu queria agradecer demais a presença, a oportunidade da minha presença nesse programa Memória e Cultura em Foco, da TV Nossa, né? E agradecer também, porque muita gente não vê, né? Mas o Antônio está ali atrás das câmeras, esse monstro do Antônio aqui, que leva, que produz, que na verdade, transforma esse programa no que ele é. E, é claro, você, essa figura carismática e maravilhosa, meu confrade da Academia Palmeirense de Letras, e eu agradeço demais essa oportunidade. Esse tipo de programa, esse tipo de foco na cultura, na memória, é o que nós precisamos. É exatamente o que deve ser resgatado, e divulgar isso, divulgar nossas obras, divulgar o que a gente pensa sobre tantos assuntos e com tantos escritores que nós temos. É uma grande ideia, vocês estão de parabéns, e eu agradeço muito a oportunidade. Então, um caminho, uma estrada, um ermo de passagens dos transeuntes por esta vida, é a memória em foco. Uma cruzinha na beira da estrada, a poeira que levanta. Há uma memória guardada. Uma cruz enterrada em um monte. É um túmulo, é um abandono, é uma reflexão
Sim, uma cruz sem epitáfio, como diz o autor Dídimo Heleno em uma das passagens do seu livro Retiro do Mato Adentro. E é assim que observamos os guardados, os que foram e os que ficaram, os que adormecidos descansam no que chamamos do outro lado da vida. Como diz o João Cabral de Melo Neto, atirar-se da vida, mas ficar na memória. E nesse momento, claro, no nosso programa, em foco. Porque é assim que transita a vida. A passagem, a efemeridade, o curto tempo ou longo tempo é o que fica. E como marco, a cruzinha espetada no monte de terra, sem epitáfio, mesmo na ignorância, mas na representação do que é a fé. A passagem para deixar apenas, como dizem os simbolistas, a essência humana, a alma. E é assim que fechamos mais um programa em Memória e Cultura em Foco, aqui na nossa TV.